tertúlia. O meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autopensionização dentro da autopensenologia, que é a elaboração intraconsciencial exclusiva do ato de pensionizar da consciência, construindo diferentes formas de ideias, sentimentos e manifestações energéticas conjugadas e ininterruptas, expandindo a autocognição nos contextos da evolução interminável. Agora, aí nós falamos a coesão íntima da max-pensionização, a autopensionização profilática, a autopensionização equilibrada, a autopensionização criativa, a autopensionização discernidora, embasando a anticonflitividade nos holopensênios em geral, a autopensionização sadia, continuada e sem hiatos, a congruência da pensenidade ininterrupta, o lóboro introspectivo sadio. Agora, o monólogo interior, o fluxo contínuo da consciência, o retorno do pensamento sobre si mesmo, com vistas a examinar mais profundamente alguma ideia, situação ou problema. A domesticação da imagística pessoal. Agora, na argumentologia, nós mostramos na experimentologia 10 atitudes para a consciência interessada alcançar a autopensionização despertológica para a desperticidade, o desassédio total, permanente, etc. Agora, depois de vários argumentos aí, nós falamos no fim sobre racionalmente a próxima condição de autopensionização para as consciências lúcidas, intermissivistas, cognopolitas, é a despertologia de alto nível cosmoético, assistencial, prioritário. Você está caminhando para qual nível de autopensionização? A condição despertológica está próxima ou distante para você? Agora eu quero lembrar que na remissiologia aí, tem 5 verbetes que nós já trouxemos aqui sobre pensionização. Agenda de autopensionização, a autopensionização polifásica, a autopensionização vigorosa, limite da autopensionização e linearidade da autopensionização. Eu não sei se os 5 nós já trouxemos, eu acho que já, né? Todos eles. Hein? Só um que falta? Ah, sim. Esse ainda não veio, não? O que é que você quer dizer? Não, eu estou falando os que tem na remissiologia. São 5 que falam na palavra autopensionização. Agora, ó, esse é o verbete 1157. Tem 5 páginas. Tem 59 logias e tem 8 máximas. Aí você achou 8 máximos, ô Rosa? Você achou 8 máximos? Achei 8 máximos, então 59 logias. Dessa vez eu empatei. O que eu estava falando, Romualdo, é que na remissiologia, o 3 é amplitude autopensênica. O senhor não contou. O senhor falou só 5. Não, eu só estou falando a palavra exata, autopensionização. É isso que ela falou. Eu falei, foi isso. Eu sou do detalhe, né? Você lembra disso? Agora aqui uma pergunta. Uma consciência que é ectoplasta e que na infância e adolescência atrai vários tipos de acidente de percurso, é porque essa consciência é devedora de outras vidas, ou esses acidentes ocorreram porque a criança não dominava as energias e com isso foi usurpada por assediadores. Olha, o processo todo aí é o desenvolvimento da sensibilidade para a psique da criança. Então, às vezes, não é bem o processo de... A gente não pode falar que toda criança que tem isso, que é um assédio. Não é bem. Às vezes ela está desenvolvendo o processo e ela precisa ver os resultados daquilo na vida dela. Aquilo perturba ela estudar, por exemplo. Perturba a vida emocional dela. Isso é que tem que ver, porque às vezes a pessoa está percebendo tudo e está até fazendo assistência. Tem criança que às vezes chega na família e melhora a família. Que as energias são positivas. Isso tudo nós temos que levar em consideração. Vamos devagar com
com a consideração que tem outros efeitos. Outra aqui. Eu pratiquei TENEPS por 2 meses, parei 1 mês e agora completo mais 1. Tive acidente de percurso e assédio, mas me sinto cada vez menos assediado graças a TENEPS. Isso é com 2 meses. Né? Porém, o que ocorre muitas vezes é muito processo de desassédio. Lógico. Acho que trago comigo das mesas espírita a prática de puxadas energéticas, que as energias dos assediadores percorrem meu corpo quando são encaminhadas. Antes não era assim. Era mais exteriorizações de energia. Sabe por quê? Você está começando a entender o que é o biovórtice, ou seja, os chakras. Está começando a entender o que é energossoma. O médio espírita não entende a maioria disso, que eles não estudam o chakra. Então, a situação é essa, está começando a entender o que é a chakra, os processos das exteriorizações de energia, o que é a assimilação, a desassimilação. Outras vezes sinto que é um processo que eu estou sendo assistido. De maneira geral, sempre me sinto melhor e revigorado, tenho sempre um forte EV. Como posso otimizar minha prática? Tenho feito um diário onde registro todas as impressões. A primeira coisa é a seguinte, é aguentar a barra, suportar aí os 6 meses, passar para isso e enfrentar a TENEPS para valer. Agora, dentro das suas anotações, vê quais são as suas relações até agora com o amparador, na hora da TENEPS. E veja se você estreita as relações com o amparador. O que é que você pode ter no sentido de perceber, assimilar, o que é que ele está mandando para você em matéria de ideia, de emoção, de conceito, construto. Isso é que é importante, aí, no caso seu, nessa altura do seu acontecimento. E insistir na TENEPS. Qualquer coisa, se prepare mais para a TENEPS. Veja a TENEPS como algo positivo do jeito que você está falando aí. Referente ao tema levantado na tertúlia de sábado, sons e sinalética, possuo um zumbido incessante no ouvido esquerdo. Também com certa frequência ouço um tim ininterrupto e decrescente, de aproximadamente 10 segundos. Semelhante ao enorme diapasão ou parecido com um zumbido ensurdecedor resultando da explosão de uma granada. O primeiro atribui a condição física do ouvido, já o segundo poderia ser uma sinalética energética extrafísica. Mas não consigo sentir nada nem relacionar com nenhum evento posterior. Poderia ser outra coisa? Não. Isso aí possivelmente é o que você está falando mesmo. Mas agora tem uma coisa, eu te conheço. O seu problema aí, você está confuso por causa da sua vida anterior. As suas intoxicações ainda estão prejudicando você. Você não está sabendo fazer o deslindamento, claramente a interpretação do processo. Agora, esse do zumbido ensurdecedor de uma granada e aquele que vai decrescendo, isso aí pode ser já o início de uma sinalética. Agora, você tem que ficar bem tranquilo quando isso ocorrer e ver o que você pensava antes e o que está ocorrendo naquele momento evolutivo seu, naquele ambiente. Olha bem o que é que você vai começar a definir a sua sinalética. Agora, anota tudo isso e veja as impressões. Você está no caminho certo. É por aí que a gente chega na sinalética. Esse processo do zumbido no ouvido, isso pode ter sido um acidente, pode ter sido alguma droga, pode ter sido algum processo anterior de trauma que deu. Você está certo. Se o zumbido é permanente, o processo é auditivo. Tenho dificuldade de manter uma autopensanização homeostática e concentrada. Meus pensamentos não param, são muito ativos. Às vezes, improdutivos e mesmo patológicos. Muitas vezes sou pego por uma enxurrada de pensamentos. Alguns que não quero e nem vibram comigo. Ainda não consigo evitar que cheguem, mas os consigo afastar. Outras vezes começo a tarefa, daqui a pouco me lembro de outra, aí vem outra e outra. Quando vejo, estou com várias frentes abertas. Isso é que é explicar bonitinho, de um ponto de vista literário, o que é o devaneio, né? Não acho que seja melhor para a produtividade. É lógico que não, isso é uma bobajada, uma besteirada. Você não está mantendo a firmeza da diretriz do seu pensamento. Isso é que a gente chama de
devaneio, é o sonho acordado, é a ilusão e as besteiras da alucinação da própria imaginação da pessoa. Tenho alguns trafores, 2 pontos. Rapidez de raciocínio, que é o taquipsiquismo, dinamismo, lucidez para a tomada de decisões, ser tarista, manter a calma sob pressão e algum domínio energético. Olha, você está ótimo, você está com tudo, a gente pode exigir mais de você. O amparador pode exigir mais de você. Como trabalhar esses atributos para essa melhoria? Devo menosprezar sempre o psicossoma em prol do mental soma. Ó, ele colocou menosprezar entre aspas. Ele está certo. É isso mesmo. Faz que você está no caminho. Como se distingue o psicossoma do subcérebro? É a hora que você vê que falta irracionalidade. O psicossoma, a pessoa pode ter um sentimento bom, até a parte instintual dela, instintiva, ser positiva num determinado momento evolutivo. Mas agora, não pode ter irracionalidade. Se tem, é porque é o subcérebro abdominal, é um processo animal. Então você vai distinguir através da racionalidade. Aquilo que você pensa é uma coisa racional? Aquilo que você sente está de acordo com esse raciocínio? Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, você pode ter um amor fraterno muito grande por uma determinada pessoa. Isso não é negativo. E outra coisa, é totalmente psicossomático. Agora, você pode começar a raciocinar. Por que é que eu gosto daquela pessoa? Aí já começa a racionalidade. É isso que o nosso amigo aqui tem que pensar. Agora, ó, com esses seus trafores, a gente pode apertar você. O amparador, então, eu evoco o seu amparador para pisar no seu pé e puxar a sua orelha. Agora, veja, pisar nos 2 pés ao mesmo tempo e puxar as 2 orelhas ao mesmo tempo. Isso é que é o ideal. Tá certo? Li nos 700 experimentos da conscienciologia que as cidades possuem holopensenidade dominante. Moro em Florianópolis e gostaria de maiores informações sobre esse assunto. Toda cidade, você tem que fazer uma classificação dela. Ela é assim ou ela é assado? E qual é o megapensene dessa cidade? Florianópolis, o megapensene seria o turismo? Seria a invasão dos argentinos? O que é que seria? É preciso examinar. Eu, quando ia muito a Florianópolis, uma das coisas lá que eu tinha receio era de AIDS. Era AIDS demais, todo lado, era muito aidético. E eu mesmo atendi muita gente. Agora veja, lá tem um aspecto bom. O povo gosta muito de novidade. Os maiores palestras que eu já dei por aí afora no Brasil foi lá. As últimas que eu dei, o mínimo eram 1.600 pessoas, no principal clube de Florianópolis. Todo mundo sabe disso. Agora, então, o que se passa? Não adiantava nada, era só blá, 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 oba, oba, e ficava só nisso. Acabava lá a palestra, a gente ia fazer o curso, era só 40 pessoas, 50. Eu falava para 1.600 pessoas, durante horas. Respondia mais de 100 perguntas depois, de todo mundo. O clube cheio, tudo quanto é lado, 1.600 pessoas, assinada, tinha as entradas, todo mundo sabia. E você contava lá, 1.600 pessoas. Ia fazer o curso, tinha 40 pessoas, 50. Quer dizer, então, é um processo mais de turismo. O povo está lá para ver a natureza, ver isso e aquilo, o ambiente é bom. É uma das cidades mais turísticas do Brasil atualmente. Floripa é o máximo. Eu acho lá muito bacana. Mas agora, é um perigo certos ambientes e o processo da população, o que anda na rua, problema de pegar coisa, contágio. Você está falando de doença. Florianópolis é perigoso em matéria de contágio. Agora aqui outra. Ontem peguei meu filho de 11 anos tentando levar para a casa da mãe dele algo da minha casa sem minha permissão. Tomara que eu não esteja vendo aqui, ouvindo essa conversa aqui. Ele ainda tentou esconder o objeto, o que agravou mais ainda a situação. Como ele já vem tendo um histórico de mentir para mim, não aguentei mais essa situação e chamei sua atenção de forma bem dura, como acho que nunca havia feito antes. Não bati nele, até porque não é a forma que acredito que resolva num processo de educação. Muito bem, a gente não pode
usar vias de fato ou fazer agressividade com criança. Mas minhas palavras foram tão pesadas, duras e tristes, que acredito terem doído tanto nele quanto uma palmada. Não, às vezes não é uma palmada, é uma série delas. A palavra, às vezes, é muito pior do que uma batida no bumbum. Gostaria de sua orientação no sentido de ajudá-lo. Preciso muito ajudá-lo para que algo pior não venha no futuro. Acredito que tenho umas dívidas com ele de outras vidas. Amo meu filho demais e quero ajudá-lo. O que faço? A primeira coisa, você está pensando tudo certo até agora e tem que tomar uma medida. Criança tem que impor limites. Você começou a colocar esses limites. Mas agora, no caso aí do seu filho de 11 anos, não adianta só o limite. Você tem que colocar na frente e começar diálogo com ele durante uma boa temporada. Ponderar as coisas, mas falar na linguagem dele. E mostrar os fatos burros, patológicos, vamos dizer, contra a própria pessoa da mentiraria. Mostrar para ele que mentira não vale a pena e por que o processo de ser autêntico é melhor. Agora, pega uma porção de fatos dentro do nível de entendimento dele, falando na linguagem da criança de 11 anos. Isso é o melhor que você faz. Agora, veja os fatos que você pode mostrar. Olha bem, você pode pegar até a televisão, por exemplo. Às vezes na televisão você pode pegar algum fato que serve, para mostrar o que serve. E pedir a opinião dele. E analisar com ele o fato, junto com ele. Para ele ver as burrices que tem. E outra coisa, não tem nenhuma vantagem da pessoa ser mentirosa. Tem que provar isso para ele através de fatos. O pai pode fazer isso, a criança de 11 anos, ele já entende essas coisas. Com 11 anos já dá para entender bem. Entende? Para evitar que ele entre na máfia. Porque senão, do jeito que está aí, você sabe, se está mentindo, ela é capaz de tudo. É perigoso. Estou fazendo TENEPS há 1 mês. Essa aqui já está com 1 mês, o outro era 2, tá certo? Na minha primeira semana, tive uma contração muscular na região lombar. Passei uns 15 dias sentindo dores nas costas. Possivelmente é porque você estava fora de forma. Não fez alongamento, não fez nada, estava com a vida sedentária, alguma coisa. Eu não estou falando que foi, eu estou falando a hipótese. Passei uns 15 dias sentindo dor nas costas. Quando melhorei, comecei a sentir pontadas pelo corpo. Sentia dor no joelho, outras vezes no braço, às vezes na sola dos pés. Em seguida, o motoqueiro bateu no meu carro. Eu estava em baixa velocidade, não aconteceu nada de grave. A semana passada, tive uma discussão com uma pessoa. Disse coisas ofensivas e acusei-a de ser desonesta. Depois, quer dizer, a própria pessoa fez isso. Quer dizer, a TENEPS foi para onde nessa hora? Depois da discussão, me perguntei como eu tinha chegado até aquele ponto e vi que tinha assédio. Muito bem. Sinto muito bem, um belo assédio. Sinto uma sensação estranha, uns 3 centímetros acima do umbigo e às vezes um pouco de náusea. Ontem à noite senti uma pressão na nuca. Tenho sentido dificuldade para dormir. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar e se você pode me ajudar. Sim, vamos pensar aí, julgar alergia em você, essa minha amiga aí, vamos dar um jeito nisso aí. Agora, o problema é o seguinte, você está começando a desenvolver a sua defesa parapsíquica. Você não se preparou para fazer a TENEPS, quer dizer, tinha que ter preparado isso aí antes. Você entrou. Agora, não deve deixar, não. Deve insistir e fazer força. Agora, outra coisa. Não discutir mais nada com ninguém. Você entra agora num período de renúncia, durante pelo menos um meio ano, um semestre inteiro. Renuncia tudo quanto é coisa, senão os assediadores vão te pegar cada vez mais. Porque estão de olho em você. Você está tocaiada. Sabe o que é tocaia, né? Tocaia. Você está lá. Você está numa arapuca. O tempo todo o povo está vendo. Então, para você ficar livre desse povo, que é bom você ficar livre, quanto mais depressa, melhor. E outra coisa, já foi bom que você já descobriu que existe isso, para você ficar livre disso. De modo que o problema é insistir. E vamos caminhar com isso. Você vai chegar lá, não tem problema. Não. Professor, lá do... aqui. O senhor respondeu ainda há pouco para o pai ajudar a criança, de 11 anos, mostrar fatos, conversar.
E se for uma pessoa assim que está estendendo a adolescência, mas ela está tendo já problemas mais graves, como por exemplo o uso de tóxico, essas coisas, serve isso também? Sentar, conversar, mostrar fatos ou já não? O diálogo sempre ajuda, mas tem que ser um diálogo racional, positivo e baseado na fatuística, na fatologia. Agora, se a criança está usando tóxico, tem que colocá-la num hospital adequado, tem que internar. Já é adulto. Toxicomania é só internação, depois é que a gente conversa. Agora, pode internar e fazer o diálogo lá. Durante a pessoa está internada já. E pois é, não, e outra coisa, mostrar os fatos. Contra fato, ninguém pode brigar. É ilógico. Então, o problema é você ter bons argumentos para conversar e mostrar. Agora, mostrar tudo com aquilo que a pessoa está fazendo. Ok, você fez isso, te deu isso na cabeça. Você fez isso, o negócio veio contra você. Você fez isso, isso vai piorar a sua vida. E mostrar, por exemplo, que tudo quanto é tóxico vai piorar em todo sentido. O sexo, a alimentação, a plástica da pessoa, a fisionomia dela, tóxico, é uma morte antecipada. Vai diminuir o seu tempo de vida, tem que explicar isso para a pessoa. Dar livros, mostrar artigos funciona, o senhor acha? Livro ajuda, mas tem que examinar bem o temperamento da pessoa a respeito de livro. Se ela está de acordo, como é que é, se tem... Outra coisa, internar é que é a melhor coisa se tem tóxico. Depois é que você deve conversar o resto. Não é melhor mostrar nesse caso a casuística, quais são as consequências de outros jovens? Mas é isso que eu estou falando, isso aí é a primeira coisa. E não é isso, mostra também os colegas dele que foram para o buraco. Ele sonda. Em certos casos desse é bom a pessoa até sondar. Vai à escola e pergunta aos colegas, quem é que foi que entrou no buraco? Quem é que foi para o buraco? Quem é que morreu mais cedo? Quem é que deu problema? Explicar tudo e falar isso, assim, para dar choque, para dar impacto na pessoa. A criança não é boba, ela vai acabar vendo o que é. Uma criança com 11 anos já entende tudo. A gente tem que saber conversar na linguagem que ela entende, porque o vocabulário dela, o dicionário cerebral, ainda é acanhado, é pequenininho. Então tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa vai entender. Falar na linguagem dela, no idioma dela. Valdo, sobre o holopensene que você falou, o holopensene do Rio de Janeiro seria mais ou menos esse mesmo holopensene lá de Floripa? Não, o Rio está horrível, o que é isso? Hoje está com mais violência. Não, o Rio é um dos piores lugares do mundo atualmente. Por causa da violência. Pior do que lá, o que é? A cidade do México, por causa da poluição, Bagdá, no Iraque. Está entendendo? O Rio é isso, o Rio está em guerra civil há muito tempo. Quem é que vai confiar? Você vai sair de noite lá? A maioria dos lugares, você tem confiança de sair de noite no Rio de Janeiro? Quem é aqui? Eu vou pagar 5.000 pratas para andar numa determinada rua do Rio às 8 horas da noite. Você é capaz de ir? Sozinho. Não pode ir ninguém junto. Professor. Rio é um perigo. Por quê? Tem uma segunda gerência do Rio de Janeiro, quer dizer, tem um governo paralelo. Professor, na argumentologia, na prevenciologia, o senhor fala em emprego sábio contínuo da autopensionização livre. Eu queria saber mais o que seria essa autopensionização livre, por que o senhor colocou livre? A autopensionização livre é aquela que você não tem, igual essas perguntas que hoje mesmo eles fazem, todo dia tem perguntas sobre isso. Que tem assunto que a pessoa não pode pensar, porque senão ela desvia o pensamento, vê o assediador em cima dela. Eu, por exemplo, eu penso qualquer coisa, não tenho medo de pensar nada, sobre assunto nenhum, sobre tudo. Eu penso qualquer coisa sobre tudo e não tenho medo de nada, eu não tenho nada para esconder. Essas pessoas têm, a maioria tem. Vai pensar no negócio, ela fica ruborizada. A vergonha é tão grande, a autoculpa é tão intensa que ela ruboriza. Na hora que pensa o erro que ela cometeu, uma bobagem que ela tem, ela não se livrou daquilo. Por quê? Ela devia ir atrás, refazer, ressarcir, limpar o ambiente, fazer energia positiva no lugar da negativa que ela criou. Então é isso que eu estou falando. A autopensionização livre não é todo mundo que tem. Tem muito assunto aqui, se a gente for falar, tem gente que até vira o rosto quando a gente fala. Observa que você vai ver isso aqui. Entre nós, isso tem.
Isso faz parte da humanidade. Tem assunto que é um nó górdio na pessoa, é um busilis, é o ponto fraco, é o ponto mais frágil. A pessoa tem medo só de raciocinar um pouquinho sobre aquilo. E aí, se ela tem, por exemplo, um assunto em que ela não tem essa pensionização livre, ela deve fazer o quê? Encarar esse assunto, estudar mais? Olha, o problema todo é justamente esse. Ela tem que colocar no papel e ver. Por que ela não enfrenta isso? Veja bem, você ter medo de um bicho, por exemplo, um leão que está na sua frente solto, é uma coisa correta, né? É bravo. Você ter medo de uma pessoa que está com a metralhadora apontada na sua direção e você sabe que lá tem bala, também é uma coisa para se pensar. Agora, você encontrar com um cara de 2 metros de altura por 1 de largura, que está querendo acabar com você, também é uma coisa para pensar. Isso tudo tem sua razão de ser. Agora, é duro quando a pessoa sozinha, ninguém está vendo o que ela está pensando, e ela pensa no assunto e ela tem medo daquilo. Então, esse é um dos principais medos de covardia que uma personalidade tem. E esse é muito mais comum do que a gente pensa. E eu não vou perguntar aqui quem é que pensa por isso, não precisa, que é muita gente que passa por isso. Então, tem um determinado assunto que é o busilis, que é o difícil, que é esse que a pessoa guarda as 7 chaves, o quarto não é aberto para ninguém. Tem que ir no juiz para dar autorização para fazer a revista da casa. Está entendendo? Se não tem a ordem do juiz, você não permite. Isso aí, então, prejudica a pessoa de todas as maneiras. De todas as maneiras, porque ela está fugindo de um pensamento, de uma ideia. Presta atenção, uma ideia. Como é que fica? Se uma ideia, ela tem medo, pensa bem se aparecer o cara da metralhadora, ou um dragão na frente. Você está entendendo? Como é que fica? Você já pensou se aparecer um assediador aí? Domina essa pessoa. Então nós não podemos ter essa pusilanimidade dentro da história. Se quer desenvolver o parapsiquismo, a energia, a autodefesa, a melhoria do mental soma, não pode ter isso, não é? Valdo, para a questão do pensene, para a pessoa ordenar o pensene, também para ela focar, ela tem que focar em cada assunto de uma vez por cada, né? Mas e de uma forma retilínea. Qual o caminho para ele? O problema é o seguinte: é você pensar no assunto e chegar a uma conclusão. Depois você passa para outro. As pessoas geralmente elas misturam os assuntos, não tem nada a ver com isso. Ela pensa na mandioca, na motocicleta e no automóvel. E nada tem uma coisa que ver com a outra. Cada um indica ou significa uma história diferente. Então, esse processo de dispersão intraconsciencial só leva a pessoa para o pior, não ajuda em nada. Então, essa dispersão, justamente sair dessa dispersão, para ter um foco. Isso, exato. Assunto, mas agora veja, qual é o melhor para fazer? Aquele curso que vai ser dado da imagística vai ajudar demais essas pessoas, é para isso. Então a pessoa, ela vai ficar num foco, mas vai mexer nos outros focos, o tempo todo. Ela tem que arranjar 200 focos diferentes para falar do mesmo foco. Isso não é o máximo? Agora... Então essas pessoas... Se eu pudesse, eu ia indicar várias pessoas que eu conheço aqui que são de devaneio. Eu vejo que... Todo mundo que sonha acordado, ó você aí, vai para lá. Quem é que está sonhando acordado? Deve ir para esse curso. E levar o curso a sério. Dar tudo que puder. O tempo que eles derem, ficar lá para ver se arranja 200 ideias ali. Que aí... ela vai ver o que é devaneio. Ela fica em cima do assunto. Não, melhor da história. A pessoa está lá. Deram para ela lá uma mandioca, para ela falar sobre a mandioca. Daí a pouco ela começa a pensar, você está entendendo? No filme, o mar, a gaivota, não tem nada a ver com mandioca. E aí ela vai começar a ver o que é o devaneio dela, você está entendendo? Ela vai ficar danada consigo mesma.
Não, eu tenho que ficar aqui. A pessoa então quer ajudar o corpo para ver se ajuda a ideia. Tem gente que assenta, né? Aí seria bom ela ver onde ela sai, né? O teste dá para medir o devaneio, Valdir, esse teste. Essa prova, esse teste. Essa prova é mágica, ela é abrangente, ela não só vê o devaneio, ela vê tudo. Ela vê a sua capacidade de abordagem, a sua capacidade inventiva, o nível da sua imaginação. A pessoa pensa, quando tem muito devaneio, assim, que ela tem imaginação fabulosa. Que nada, ela tem uma imaginação patológica. Não é fabulosa, é patológica. Nesse curso, ela vai ver o nível da qualidade da imaginação dela. É imagístico. Você entendeu isso? Tem a ver com aqueles desenhos que às vezes o psicólogo apresenta, que a pessoa interpreta. O Rocha, o teste Rocha. Esse teste, isso aí tem alguma coisa a ver também? Tem. Então, ali é uma série de exames que a pessoa vai fazer ao mesmo tempo num só. Agora, que vale a pena fazer, vale. Todo mundo aí, que sonha acordado, tem muita fantasia. Mesmo aqueles que têm fantasia sexual, esse negócio todo seria bom. Fazer o curso. Esse curso vai colocar a pessoa nos eixos, vai equilibrar o problema da pensionização de hoje aí, que nós estamos falando. Professor, no caso, por exemplo, do serial killer, eu não gosto, mesmo quando passa assim, filmes assim, eu não gosto muito de ver. Então isso significa que eu estou fugindo, ou no meu passado também posso ter sido serial killer? Aí agora é bom você perguntar para a Dona Rosa. Perguntar para a Dona Rosa. E não é essa Dona Rosa, não, é essa aqui. Perguntar para ela. O problema é ela, tem que ver. Porque eu podendo não ver, eu não vejo. Entende? Podendo não ver, eu não vejo. Aqui, Dom Covim, Broncovô. Quer dizer, você tem que perguntar para você por que você tem isso. Seria bom eu estudar o serial killer, né? Hein? Eu vou estudar. Não, enfrentar o assunto. Escuta, lá no Holociclo tem livros horríveis sobre serial killer, mas muito trágico. Tem um deles que é uma enciclopédia. Enciclopédia de serial killer. Vale a pena. Mas agora, depois de você estudar um pouquinho de serial killer, eu vou te recomendar uma coisa. Você vai ler tudo que tem no Holociclo sobre sniper, que é uma atirador de elite, porque esse é o profissional, o serial killer profissional, sabe? Do belicismo, da guerra, da caserna. É o matador à distância. A 1 quilômetro de distância, ele manda um tiro na testa da pessoa. Esse aqui é o sniper. Eu acho que é uma das maneiras também de enfrentar a questão das emoções psicossoma, né? Ele faz o stalking, que é a pessoa que fica igual o cão lebreiro, aquele da lebre, o perdigueiro, que estica até o rabo e fica assim, com a vítima. Ele faz isso, é stalking. Ele fica na tocaia e vê a pessoa à distância para matar. A pessoa nem viu que morreu e nem sabe de que ela morreu. Não sabe quem matou. Agora, às vezes, é 1 quilômetro de distância que ele mete a bala. Isso é que é serial killer, esse é o profissional. Na Terra, a meu ver, são dos piores profissionais que existem. Vocês lembram de algum outro? Só mesmo mulher bomba, gestante bomba, esse povo assim. Não tem outro. Então o negócio é seríssimo, vale a pena pensar. É uma das maneiras de eu sair do cor-de-rosa. Eu estava vendo aí nos jornais e nas revistas um negócio que está acontecendo entre os palestinos e os judeus, uma coisa horrível. Que o cara tem uma camisa que atrás está uma mulher grávida com o alvo na barriga dela. Está lá. E eles colocaram o desenho da camisa, a situação toda lá. Agora veja, isso aí deve ter sido cada gestante bomba, está na cara. Né? Agora, quem fez? Os judeus, Israel. E lá eles perguntam assim, depois eles falam que são os palestinos que são belicistas? São eles que são violentos? O negócio está aí, tá? As revistas dessa semana estão trazendo esse negócio todo. Está lá o desenho da dona barriguda lá, grávida, com o alvo em cima da gravidez dela.
Vocês estão entendendo bem como é que é? Agora, a guerra leva a essas loucuras todas, de um lado e do outro. É o problema da propaganda, né? Belicista. Agora, essa é terrível. Porque eu falo aqui da gestante bomba, mas nunca falei esse negócio de colocar um alvo na barriga dela. Presta atenção, gente. O negócio é terrível. Eu falo da loucura dela, coitada. Eu tenho pena dela e do rebento que está ali. A vida fetal que está lá dentro da barriga dela. Isso é terrível. E ela coloca explosivo para matar todo mundo. Agora lá não, fizeram a camisa. Os caras, eles fazem exercício com essa camisa, vestido pela camisa, está nas costas. Eles mostrando a realidade. Está nas revistas aí dessa semana. Vocês vão achar isso por aí. Então. Aqui no B. A dúvida é na página 4, argumentologia, o item 4. Harmoniologia, essa? Isso. O acolhimento do primado da autopensionização correta com a exclusão da autopensionização truncada ou irracional. Olha aqui, primado, você sabe o que é? Primado da autopensionização correta. Quer dizer, é hegemonia, soberania, aquilo que manda, ele está mandando. Então a priorização é que está predominando o seu holopensene. Agora, com a exclusão da autopensionização truncada ou irracional. Então aí é uma harmonia total, porque você está dando preferência para tudo que é equilibrado, sadio e homeostático. É o ígido com H. Entende? A minha dúvida é como é que a gente corrige a autopensionização truncada. A truncada é você eliminar e ficar só na outra. Você pensa só naquilo que é positivo, tira o resto. Quem manda no pensamento é você. A intenção é sua. Agora, você determina para você. Isso é a autodeterminação. Então, você melhora o nível, o tipo, a qualidade da sua pensionização. Isso não tem milagre, não. Tem esforço pessoal mesmo. Não tem outra saída, não é? É o jeito. Pode falar. Eu já me percebi várias vezes, assim, tendo a sensação de que eu estou com um PSN meio pesado de alguma coisa que eu fiz. Mas depois eu vejo que não teve consequência, que, ficou tranquilo para o outro lado. Você acha que... Agora, você tem que ver o seguinte. O que é que te fez pensar fazendo uma autoacusação? Veja se no futuro você não repete aquilo que fez isso. Evita a repetição. Tem que examinar. Se aliviou, porque a coisa já passou. Mas veja bem, se amanhã você pensar de novo na mesma coisa, tem que examinar por quê, qual a causa, o fator desencadeante, a etiologia disso. Entende? A origem. Às vezes, assim, eu tomo uma atitude, antes de tomar a atitude, eu penso bastante antes para ver se eu realmente devo fazer aquilo. Aí eu tomo, mas aí enquanto eu não sei o retorno daquilo, o impacto daquilo, não fico tranquila. Então dá aquela sensação, aí eu não sei se isso é um excesso de preocupação, sim, mas isso ou se é isso aí já é de religião. Isso aí você tem que segurar a sua pensanidade, o seu modo de pensar. Está faltando higiene mental. Ficar isso mais leve. Deixa a coisa vir para ver. A gente tem que analisar primeiro os fatos. Agora, ficar só pensando que vai tudo piorar, etc. Isso dá para trás, isso é bobagem. Isso aí é patologia total. A gente tem que evitar isso aí. Isso é o mais sério do que o pensamento em si. É a sua atitude sobre o pensamento. Entende? Há uma diferença. Agora, gente, sei que a minha PROEC está relacionada a livros e comunicação e abertismo de pessoas. Ele não falou abertismo conselho, está falando abertismo de pessoa, está vendo? Gosto de interatividade, mas vejo que a dispersão é um grande desafio para mim. Como ser interativo sem ser dispersivo? Olha, você já sabe o que deve fazer. Toda vez que a dispersão aparecer, você manda passear, não é? E fica com o processo da interatividade dentro do trabalho que você está desenvolvendo. Isso aí não tem meio termo. Outra coisa, eu te conheço, você tem uma cabeça muito boa, alto nível, lê muito, estuda, então não tem jeito. Dispersão, manda passear.
A interatividade, você fica com ela. Agora, pensionização positiva. Olhar bem a comunicação. Acabou. É o caminho. Não tem jeito. O que a gente vai falar mais num caso desse? Sou aluna da escola de projeção e estou com sérias dificuldades de concentração. Percebendo principalmente durante a aula, a parte prática e no colchonete, uma autopensionização um tanto conturbada. Não consigo parar de pensar nos meus problemas, na minha casa, na minha família, etc. E através desses pensamentos começa a entrar outros pensamentos, como se eu fosse uma antena captadora de pensamentos gravitantes. Tem assédio nisso. Além do mais, vivencia um tempo, um fenômeno onde se eu estou com muito sono, no princípio da hipnagogia, e conversando com alguém, acabo falando as coisas resultantes desse pensamento gravitante. Coisas sem nexo, como se as palavras saíssem sem minha vontade. Isso aí chama incorporação, isso é psicofonia, isso é semi-possessão. O que seria isso? Semi-possessão. Como melhorar esse quadro e aproveitar melhor os experimentos projetivos? Olha, a coisa toda é o seguinte, você tem que dar um jeito de dominar mais o seu estado vibracional e acabar com o processo dessas intrusões. Você está tendo intrusão. Como é que você é obrigado a estar falando como se fosse aí um alto-falante, né? Ou um microfone dos outros? Isso é assédio clássico. Isso aí é assédio. Agora, veja, é uma semi-possessão no caso. É o que o povo chama de incorporação, no caso é uma psicofonia. Essa é uma psicofonia light, mas os resultados não são light, são pesados, tudo pode acontecer. Agora, ó, você tem que dar um jeito nisso enquanto está só na conversa, porque amanhã pode aparecer atos, atividades. Pode vir uma agressividade nisso, isso aí é perigoso. A semi-possessão tem que ser cortada na hora que ela se manifesta só através de pensamentos, para evitar que ela se manifeste através de objetos. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Eu acho que a pessoa entendeu também. Professor, sim. Aqui em cima, à sua esquerda, lá. Por favor, essa questão da gente aprender a lidar melhor com a autorreflexão, aprofundar, quais são todos os recursos que a gente pode estar utilizando? Porque assim, eu percebo que às vezes chega num teto, bate, fica ali no limite. Como que a gente pode fazer para transcender esse limite? A primeira coisa tem que ver nesse limite qual que é a sua reação íntima. Como é que você reage a isso? Tem alguma reação sua que está bloqueando, travando ou criando algum problema sobre isso? Você tem que examinar em você o que está acontecendo com você. Esse é o caminho. Bloqueio esse aí não existe à toa. O processo é seu. Agora, uma coisa boa é o seguinte: veja ideias novas além desse limite de ideias que você alcançou, para você expandir seus pensamentos. Isso às vezes ajuda demais. Você entendeu? Entendi. Olha lá, ela está na lâmpada, eu olhando daqui para lá, está uma aura enorme, cheia de... Vocês também, né? Estão vendo? É. Você está com tudo hoje, fisicamente. E aqui, professor, na página 4, em experimentologia. Sim. O item 9, sistematologia. A autopensionização sistemática, autorreflexão ou recolhimento íntimo, colocada intencionalmente acima das leituras e das pesquisas. Isso aí é a parte básica de tudo. Por exemplo, nós temos que fazer muita pesquisa, nós temos que ler sem parar, a gente tem que ter autodidatismo, autodidaxia, estudar por nós mesmos, nós temos que ser professor de nós mesmos. Isso é que é o ideal. Mas nós temos que pensar uma coisa séria, que não adianta nada de tudo isso que eu falei se a pessoa não tiver autorreflexão. Você lê, você tem que refletir. Você pesquisou, você tem que refletir. Você trabalhou, debateu, discutiu, tem que refletir. Senão, não adianta nada. Então, o processo mais sério da autopensionização, no caso, é a autorreflexão. É o recolhimento íntimo.
Agora, outra coisa, a gente não pode desprezar a leitura por causa disso. Não pode dar uma daquela que eu trouxe aí do Schopenhauer, que o Schopenhauer combatia a leitura, ele só queria que o povo pensasse. Agora veja, foi assim que ele ficou pessimista e fez uma opção de besteira, falou muita bobagem também. Falou coisa certa, mas falou coisa errada. Ele não se abriu para o mundo, ele não escutava a opinião dos outros. Entende? Ele era muito fechado nele mesmo. Uma cabeça para raciocinar. Mas veja, em matéria de leitura ele era fraco. Ele combatia a leitura. Chegou a falar isso escrito. Quer dizer, uma bobagem, né? Então o problema nosso, ele tem razão, ou tinha razão, na hora que falava que o problema mais sério é de pensar, tá certo? Que é a reflexão. Mas agora nós não vamos combater a leitura por causa disso. Nós não vamos combater o debate por causa disso. Nós não vamos combater a pesquisa por causa disso. Ele então era muito teoricão. É a leitura então que vai favorecer o enriquecimento dessa reflexão íntima. A leitura então nessa época nossa é muito séria. Agora, qual é essa leitura? A leitura de livros, a leitura na internet, a leitura até através de DVD hoje, porque tem muita coisa para você ver, de documentário, muita coisa que está tudo em DVD. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, lembrando, autorreflexão, recolhimento íntimo é o básico para a pessoa tirar as coordenadas e chegar nas conclusões máximas da vida dela. Queria na pensenologia, na página 2, quarta linha, o modelo organizador pessoal de pensenizar. Queria que você me explicasse melhor isso. O modelo organizador de pensenizar. O modelo organizador é o seguinte: o que é que você tem para raciocinar? Como você raciocina? Você, por exemplo, você raciocina tudo, eu sei, na base da aritmética. Aritmética. Muita coisa. Não, muita coisa sua é na aritmética. Primeira coisa que eu fui ver no dicionário, não tem, é aritmética, advogado, porque senão ia falar advogado, aritmética. Não existe isso. Então não há aritmética, é aritmética mesmo. Agora, o seu caso, por exemplo, é uma coisa mais ou menos palpável, positiva. O seu é bem clássico. Tem que levar isso em consideração. Tá certo? Pode falar. Outra coisa, no início da tertúlia, o senhor falou, respondendo por uma pessoa, que a vida anterior dela, de alguma maneira, obnubilava e atrapalhava, dificultava dela sistematizar a sinalética energética que ela estava tendo agora. Você podia explicar como é que uma coisa pode, algum problema da vida anterior pode atrapalhar hoje? Não é só a vida anterior, é dessa vida às vezes. Toxicomania, por exemplo. Raciocina só. Eu achei que fosse da outra vida. Pode ser de outra vida também, mas o problema aí no caso, por exemplo, pensa nessa. Uma pessoa que usou tóxico durante muito tempo. Aí é físico mesmo. Ali tem uma porção de situações que nós estamos ainda acertando, que está lacunado, tem fissuras no processo psíquico, cerebral, cortical, etc. Isso tudo tem que assentar. Eu pensei assim, agora, com o tóxico, isso atinge demais o processo das vibrações timpânicas. Não é esse da vibração timpânica? Era. Então, tá. Porque essa questão do modelo organizador aí tem a ver com outras vidas também, né? Tem. Agora, no caso aí dessa pessoa que eu conheço, ele vai superar isso tudo, que é uma inteligência fora de série. O QI dele é impressionante. Entende? Ele é vivo, ele tem vivacidade. Então ele vai conseguir superar isso tudo, ultrapassar esse cara. Então, no caso, é mais físico, fisiológico do que... A maioria é fisiológico. Mas não é fisiológico. Não é só fisiológico, é patológico. Quer dizer, o negócio é mais sério. É do jeito que ele tem superado. Eu conheço a peça. Ele tem superado isso tudo. Ele tem capacidade para isso. Agora, lembrar que ele tem que se resguardar para o resto da vida. Acabou. Ele não vai ser igual eu, ou você, ou o Arlindo. O Arlindo, por exemplo, a única coisa que eu tenho que ver é o caso da máfia, mais nada. Professor.
Aqui na fatologia, na 5ª linha, o senhor coloca a palavra mental e a palavra interior. Sim. Você poderia explicar qual que é a diferença? A palavra mental é o seu dicionário que fala. Você está conversando quando tem alguma ideia que aparece ali, sua mesmo. Isso é a palavra mental. Você está entendendo? Naquilo que você pensa. Agora, a palavra interior, é aquela que às vezes você fala para você, para ver se você entende, ou para lembrar você mesmo. É muito mais séria. Então, por exemplo, o mantra que as pessoas usam é uma palavra tipo interior. Você está entendendo? Agora, a palavra mental é uma coisa que vem devido ao seu processo de pensar. Todo mundo, na hora que você reflete, tem um monte de palavra que vem. Você já pensou que você pensa pelo vocabulário? Você não pensa sem vocabulário. Por exemplo, nem ela, que é matemática, ela não pensa por números. Não, você pensou? Não, agora eu vou comer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, e ali tem o 214 e ali vem o 107. Não é? Ela vai pensar, não, eu vou comer mamão, logo em seguida do mamão, vou lavar minhas mãos, etc. Tal. Não tem nada a ver com o número. Está entendendo? Então, você quando raciocina, você raciocina pelo alfabeto. Então, a palavra mental, o dicionário mental, o dicionário cerebral, ele funciona o tempo todo na cabeça da gente. A hora que você está lá e está escrevendo uma carta, e está sem inspiração, está querendo saber o quê? São as palavras mentais, você está pegando aquilo, é do seu dicionário cerebral. Você está entendendo? Agora, a palavra interior é aquela, por exemplo, que a nossa amiga estava falando, que estava afetando ela. Você está entendendo? Uma coisa lá que falou no processo lá, por exemplo, uma cidade, e aquilo mexeu com ela. Que houve alguma coisa lá que chateou. Aquilo é uma palavra interior dela também. Entendeu? É para fixar mais ou menos isso. Agora, ó, entre palavra mental e palavra interior, pode ter muita diversificação, depende do que é. Ainda está tempo na pensinologia, última linha. Uróboro introspectivo sadio. Eu queria que você aprofundasse. O uróboro introspectivo sadio é a hora que a pessoa fica em cima de uma palavra só ou de um conceito só, mas positivamente. Eu estou pensando exatamente, eu estou com 77 anos, tá certo? Eu comecei aos 14. Então são 63 anos que eu estou pensando em consciência. Eu estou no uróboro da consciência. Tudo meu diz respeito à consciência. Tudo que eu faço diz respeito à consciência. Isso é uróboro. Eu sei, a serpente comendo o rabo, mas... Agora, esse é o positivo. Você fica em torno de um assunto. É como se... É o processo dialético, mas autodialético. Pois é. Não, e outra coisa. E você enriquece sempre aquilo. Ele sempre bate num ponto superior. O uróboro está funcionando, mas ele é o moto contínuo de construtividade. A coisa muda. Por exemplo, hoje o que eu penso sobre consciência é muito diferente quando eu tinha 14 anos. E isso é mais normal do que a gente pensa aqui, praticar isso. É a pensionização, nós estamos falando é a autopensionização. Hoje o estudo aqui é esse, a autopensionologia. É o que a pessoa pensa. Mas seria um autopensando de alto nível. Esse é o produtivo, o sadio, o rígido, o homeostático, o equilibrado. É isso. Agora, sempre dentro do mesmo, com o mesmo equilíbrio. Outra coisa, a maioria aqui tem uróboro mental somático. Qual? Por exemplo, todo mundo almoça, todo mundo janta, todo mundo dorme, todo mundo toma banho. Pelo menos eu deduzo, né, que acontece, eu não sei bem. Mas todo mundo toma banho. Você está entendendo? Todo mundo escova dentes. Aí, o uróboro. Todo dia você tem isso. Uma outra coisa, todo dia você tem determinados hábitos que são iguais. É o uróboro. Você está no mesmo lugar. Quer dizer, todos vocês andam na esteira evolutiva. Não é esteira aeróbica. Evolutiva. Quer dizer, vocês têm que repetir. Tem que repetir. Tem que repetir. Tem que repetir. Quem tem preguiça de repetir não evolui. O seu uróboro mais destacado, assim, né? O meu, você sabe qual que é mexer com você.
Com a sua máfia. Alto. É o Uróboro. Aqui, Sim. Na fatologia, na 9ª linha, o retorno do pensamento sobre si mesmo. O retorno do pensamento sobre si mesmo é o processo quando ele é ruim, chama-se preocupação. Quando ele é positivo, chama-se pesquisa. Entendeu ou preciso explicar mais? Eu acho que eu dei uma boa síntese do assunto, né? Esse é o caminho. Tá claro? Mandei para o escambau nessa? Mas olha, letra C. Aonde C. que é? Lá atrás? Aqui. Sim. Hoje ela está 1 hora antes. Isso é devido ao arco voltaico. Na página 4, na experimentologia, o número 1. Número 1? Anticonflitologia. Anticonflitologia. A diminuição concreta dos conflitos íntimos e da influência dos heteroconflitos adventícios. O que você não entendeu disso? Conflito íntimo todo mundo sabe. E a influência dos heteroconflitos adventícios. Atualmente, por exemplo, os heteroconflitos adventícios mais sérios que existem diz respeito à crise econômica geral. Está afetando um monte de gente. É aquilo que eu falei, que a minha TENEPS vinha caso por caso, aquele isolado, uma folha só. Agora está vindo um pacote assim de cada vez. E isso chama-se que os heteroconflitos adventícios, quer dizer, laterais, de fora, estão invadindo a vida das pessoas. Isso. Como que a gente pode estar auxiliando pessoas que elas não têm noção dessa influência que ela está sofrendo dos conflitos externos? Então ela está vivendo e quando vê, ela está replicando o conflito. O problema é expor isso para ela, né, de uma maneira que ela possa entender, né, baseado em fatos. Olha os exemplos que você pode, né, usar, empregar, apontar, mostrar. Que às vezes uma coisa pequena amplia, gera um conflito, uma discussão desnecessária. A pessoa, ela tem uma formiga. Para ela virou um elefante. Para mim, continua sendo formiga. Agora, o aumento é enorme. Outro nome que eles falam é o seguinte: uma pessoa que se jogou uma gota d'água no copo, criou uma tempestade, derramou um pouquinho, pronto. Isso é tempestade. Isso é por causa da emoção? Sempre é emoção. A base disso é emoção sempre. É a emoção que leva para o pensamento a pensenização patológica. É o uróboro totalmente nosográfico, ou nosológico, quer dizer, errado, doentio. Outra coisa, o senhor falou que é para cortar a semipossessão quando ela se manifesta só no pensamento. Podia explicar um pouco mais isso? Onde é que está isso? Não, o senhor comentou. O senhor falou sobre a semipossessão, não chegar na fala. Mas o problema todo é o seguinte: no pensamento, é a hora que a pessoa está só pensando, mas ela não chegou a executar nada daquilo que ela pensou. Está só teórica, mas ela não levou para a prática. Agora, por exemplo, isso aí um amparador uma vez me falou. Ele disse o seguinte: se as pessoas colocassem em prática tudo que elas pensam, o cosmos acabaria num dia. Então raciocina. O problema nosso, como é que é que uma pessoa fica lúcida? A hora que ela pensa menos abobrinha. Quando ela diminuir e que as abobrinhas não predominarem na sua pensanização, a vida melhora. Ela caminha para a dispersidade. A maioria pensa coisa negativa, por isso que ele falou. Se as pessoas pensassem, executassem tudo aquilo que elas pensam de negativo, não ia sobrar ninguém, todo mundo ia morrer. Vocês estão entendendo? Em parte tem razão. Em certos lugares o problema é justamente esse. Como que faz para identificar quando essa semipossessão iniciando no pensamento? Porque é um cheiro pensene daí, é uma cunha, não é? Sei, mas o problema é todo o seguinte: a pessoa sabe, ela quer ter pensamentos bons. Tá. Ela vai notar a hora que houve uma ingerência externa, alguma coisa que está introduzindo, que está fazendo uma intrusão na vida dela.
processo é ela ficar de olho. Olho, ouvido, sensação, tato, colocar todos os sentidos e para percepções para ver. Gente, eu acho que está na hora aí, nossa, não é isso? Thank you. Então tá certo. Eles mexeram com ectoplasmia no seu caso, para limpar, por isso que eu me senti, mas não sou aqui na hora. Isso vai melhorar. Deve ser as coisas que você está mexendo com a cabeça. O que você sentiu? Eu senti uma coisa na cabeça, parecia um frio, uma coisa assim que eu não conseguia identificar direito. Mas uma coisa o quê? É um peso, uma coisa leve, aumentou a temperatura, diminuiu, foi para um lado, foi para outro, mexeu, o que foi? É, ficou tipo fazendo um círculo Isso, na cabeça. Tá certo. Isso é por causa da energia, a gente deu uma limpeza aí nos seus pensamentos. Me conta uma coisa. Você não tem nenhuma preocupação grande na vida, não tem? Não. Nada, né? Tá tudo bem, né? Tá. Então tá.
Coração um pouquinho acelerado. Mas... Tá bom. Mas tá tudo bem. Não tem nada não. Joia. Como é que foi? Você diz assim, os raios descendo tudo. É. O senhor não mexe com energia assim, nunca mexeu com isso não, né? Seria bom mexer um pouquinho. Sim. E outra coisa, o senhor faz exercício físico. Exercício físico, o senhor anda, por exemplo, faz caminhada. Estou fazendo. Isso é bom. No seu caso, você precisa disso. A bicicleta também é bom. Essa é uma boa. Você vai de onde? Como é que foi? Uma pressãozinha assim na cabeça de leve. Uma pressãozinha de leve mesmo. Então tá, você está bem. Isso aí limpou tudo. Você faz muito exercício físico? Bastante. Faz, né?
falou na parte da cabeça, do final mais para a nuca, e chegou a pegar a laringoscápula também, veio mais para cá também. Tá bem. Começa. Você já desenvolveu, já mexeu com essas coisas de energia antes, né? Estou trabalhando com energia. Sei há quanto tempo? 8 anos. Por causa disso. Você é aberta, totalmente aberta. Você é uma esponjona. Agora, você tem consciência de tudo isso, não tem? Não tá.
Se você não falasse, que não sentisse, eu ia te dar uns tabecos. Tá ótimo. No Rio, né? Tá ótimo. Não tem nada. Você sentiu alguma coisa? Na cabeça, né? Como é que foi a pressão? Vinha de que lado para que lado? É como se tivesse assim como uma caverna, um negócio profundo, assim, aquela pressão ambiente assim, bastante forte. Você anda preocupado muito com algum problema específico, assim, grande? Nada grande, nada grande, muito grande. Problemas sempre que nós temos, né? Mas todos superados. Nós, normais, né? Então tá. Você tá bem. Tiver enxaguada geral, principalmente na cabeça. Para lá dele, forte. Você vai sentir algumas coisas, você sentir uma coisa assim maior de reflexo, depois fica mais quieta. Não faz muito exercício, não. Tá bom?
Você está melhorando a sua situação, que era mais... Agora está fácil, acabou tudo. Agora no fim limpou tudo. Uma outra coisa, limpou assim para fazer tipo enxaguada. Você não sentiu, né? Porque é difícil sentir. Pois é, você tem que desenvolver mais isso, você perceber aqui em cima. Você foi percebendo só aqui. Mas você está bem, melhorou. Melhorou. Do que era, melhorou muito. Mas é questão energética. Aí nesse almoço, quem come mais sou eu. Ou seja, se você está melhorando energeticamente. Não, está melhor. Agora isso você está deslanchando, você está começando. É por aí. Estou me empenhando mesmo, em todo sentido. Mas obrigado. Você só vai melhorar totalmente a hora que você emagrecer mais.
processo. Emagrecer que uns vai quantos ajudar quilos? demais. Quantos quilos você acha que eu devo emagrecer? Aí precisa a gente ver o geral seu, Geral. precisa ver a altura, uma opção de coisa que tem. Isso aí tem que fazer uns exames complementares para ver isso. O exame que eu fiz de completo deu. Eu fiz até esteira, aquela com teste. Como é que chama o nome, professor? Foi? Sim. Do ecocardiograma, deu tudo normal, estou em perfeito estado. Tá. Feito por um médico até daqui do Agora, Instituto o processo é só pochete. Só pochete mesmo. Então tá bom, obrigado. Os ricos são assim. Aí dentro, né? Porque você estava cedendo energia. Tu está bem. Eu senti o cabo. Mas está tudo seu, está tudo assentado. As energias estão tranquilas. É muito melhor. Nada, nada. Por que você é tão bloqueado? Você tem medo dessas coisas? Você nunca estudou nada nesse assunto? O seu bloqueio não era para ter mais, que está tudo aberto. Como é que você reage perante as ideias?
você não sentir essas energias, porque você está aberta. A energia que foi colocada aí é para qualquer um sentir. Tá bem? Certo? Tá tudo bem. Você chegou a sentir? Aqui a movimentação precisa puxar alguma coisa. Então tá. Pode falar. Eu queria saber se alguém mexeu com álcool, se alguém sentiu olorização de álcool aqui. Logo no início, foi muito forte. Ela conhece a olorização. Nós fizemos a olorização hoje. Agora, o que você sentiu? Como é que foi o cheiro? Senti cheiro bem forte, tipo de hospital, assim. Isso. Inclusive, parecia um laboratório, porque tinha cheiros que eu não conhecia, parecia um ambulatório, um hospital. Outra coisa, variava conforme a onda. Olha, mas professor... Conforme a onda era um jeito, conforme a onda era outro. Agora, foi muito forte, eu achei que alguém tivesse aberto. Porque trouxeram o consciex aí junto com a turma. Para ser atingido. Você chegou a sentir alguma coisa? Alguma coisa nesse sentido. Chegou ao momento no meio de eu ter, assim, e para mim era certo que alguém tinha aberto algum vidro aqui. Você não conhece ozônio não, né? Não sabe o que é isso não. A turma aí que está mais longe não sentiu nada não, né? Não. É só. Você sentiu? O que você sentiu? O quê? Dá um microfone aí para ele, deixa eu ver. Gente, hoje foi um dia que precisou de fazer a olorização, que era o jeito, não tem outro jeito. Por causa das consciências que eles trouxeram. Agora, essas consciências não dizia respeito só a essa turma, não, é outras coisas. Eles estavam ajudando aí. Aquele negócio que eu falei sobre a crise. Eles estão ajudando. Pois é, muita gente, aonde eu vou mexer com energia, aparece o povo, então a gente tem que assistir. Agora, teve gente ajudando hoje seriamente a turma aí. Tem alguns deles aí que foi muita energia. Tem uns até que eles demoraram mais. Agora, o caso aqui perto, se você se predispor, vocês vão sentir a intensidade do fluxo de energia. Pois é, mas agora vocês vão ver o ritmo, do jeito que está aí, dá para sentir. Você está entendendo? Porque está instalado do jeito que a gente instalava na CP12, um pouco mais forte. Inclusive eu cheguei a ver coisa que eu não tenho facilidade assim, não sei me acoplamentar essas coisas. A diminuir, em alguns acoplamentos eu senti, eu vi a nuvem. Mas ficou, pois é, mudou a cor, não é isso? Totalmente branco, nuvem. Isso. Então tá. E a olorização bem forte, arder os olhos, chegou a arder os olhos e a olorização. Agora, hoje eu trabalhei mais do que os outros dias todos. Está entendendo? Agora, ó, não tem nada que ver com vocês, não. Tem gente junto. Vocês ajudaram. É tanto que teve gente que cedeu energia e nem sabe que cedeu. Você mesmo, Mércia, cedeu energia e ela falou, eu senti mais nada do que aqui. Por causa disso que ela cedeu energia. Eu senti muito mais quando eu estava lá em cima, mexer com a minha cabeça.
Pois mas eles assim, estavam fazendo assistência. Você sentiu alguma coisa aí? Pois é. Agora, o problema é a gente caracterizar a olorização para vocês entenderem isso. A olorização só pode ser confiável a hora que tem, por exemplo, 5 pessoas que, independente umas das outras, mas no mesmo lugar, na mesma hora, sentiram tudo igual. Você está entendendo? Mas agora, é muito difícil porque a maioria não entende nada de bioquímica. Está entendendo? Todo mundo é zero à esquerda. Não sabe nada desses ingredientes. Então é um problema. Eles falam aquilo que sente, não o que se viu falar. Então, às vezes é o mesmo tipo de olorização, a pessoa vai falar que é perfume, outro vai falar que é um remédio, outro vai falar que é mau cheiro. Porque cada jeito que você sabe, perfume nunca é universal. Cada um reage de uma maneira, né? Cheiro é isso, é a osmia, é o processo da osmia. Outra coisa, o percentual de osmia, de percepção ósmica, entende? Varia demais de pessoa para pessoa. É muita gente que tem anosmia. Então isso aí varia demais a sensação. Sr. Walter, eu senti, quando estava lá em cima, eu senti o corono chakra, o fronto chakra, senti. E aí quando eu fiquei perto aqui, eu percebi que a sua mão saiu uma luz meia alaranjada. Aí eu fiquei até estranho, achei esquisito. Mas eu vi uma luz alaranjada. Mas isso tudo é o processo da sensação do problema da energia. Entende? Agora, por exemplo, uma coisa que precisa é igual você. Você está aberta, cheia de energia, não sente patavina de nada. Por isso que ela precisa de ir. Arranja lá com o Moacir, vê as coisas todas. Está certo? Ela é de casa, ela é fora de série. A gente tem que ler os livros, mas tem que praticar aquilo que a gente lê. Você tem muito livro lá que você pode ler nesses assuntos. Agora temos que ver a prática da história. Ela é ótima. Agora ela está aberta, está cheia de energia. E outra coisa, não sabe nada. Ela é uma pessoa que pode acompanhar, para vocês verem como é que é. Com 5 cobaia. Você está entendendo? Que ela está aberta, é positiva. Entendeu? E não entende nada do assunto. Ela não percebeu nada. A energia que a gente mexe com ela, que vibra e pula. Pois é. E ela nem está aí. Nem está aí. Você entendeu, né? Você precisa trabalhar com isso, tá certo? Professor? Sim. Você podia me explicar um pouquinho? Você falou que eu levei um enxágue. O que é isso? Como é que é? Enxágue que o senhor falou. Não, a hora que a gente enxágua é a hora que limpou tudo e limpa tudo. Por exemplo, no barbeiro, a hora que cortou o cabelo, tudo da pessoa, que sujou tudo de cabelo. Aí ele limpa tudo, não fica cabelo nenhum no chão, nem nada. E a pessoa sai sem nenhum cabelo na roupa. Enxaguar é isso. E eu gosto de falar um negócio de barbeiro, que aí o povo vai entender bem. Sabe a hora que fica tudo preto de cabelo no chão? Limpou tudo, não tem nada. Entendeu? Enxagou tudo, limpou tudo. Não sobrou nada. Então, às vezes se faz. Hoje aqui, vários foram feitos esse processo do enxaguamento no fim. A enxaguada. E outra coisa, quando vem ali, a energia é mais suave e é mais assim, gostosa. Agora, uma coisa, você, por exemplo, nessa que estava aí, que atendeu, você sentiu alguma opressão muito forte em você, principalmente na cabeça, na hora que estava mexendo, lá, quando você estava sentada? Pressão, que eu estou falando, uma opressão. É como se fosse um problema mesmo de compressão da pessoa. Você sentiu isso, não? Eu senti um pouco. Mas eu senti mais um trabalho mais gostoso, assim, no corona chakra. Sei. Mas agora, você vai acabar desenvolvendo isso. A hora que tiver no processo do transe mesmo, de assimilação e limpeza do processo de energia, você vai sentir essa compressão. Entende? É como se fosse um processo de contração em você toda. Agora, começa mais pela cabeça. Você vai começar a sentir isso na cabeça. Então, por exemplo, olha só a minha testa, aqui. Então agora eu faço isso, Você entendeu? Isso aqui é a face lata, mexe com isso. Isso é que faz a compressão na cabeça. A pessoa, com o tempo, ela sente isso. Agora, a pessoa só vai sentir bem direito, o que eu estou falando não é sentir bem, é sentir completamente o fenômeno
do processo de exteriorização e trabalho com as energias, quando ela sentir isso dentro, bem na base do crânio. A pessoa sente isso tudo. Eu sinto de uma maneira impressionante, parece que vai arrebentar a cabeça, de tanta compressão que tem. Às vezes eu sinto isso nas dinâmicas. Agora, você está doando energia, já é para você sentir isso. Entendeu? Precisa de se envolver agora, dar um jeito nisso aí, você sentir mais. Eu tenho problema de coluna cervical que causa muita tensão nessa região. Não tem nada a ver com isso. Fica um pouco difícil para mim, às vezes, separar. Pois é, mas você tem que saber. O processo é interno, é dentro da cabeça, tem nada a ver com a coluna. Com o passar do tempo você vai ver. Agora eu estou sentindo bem relaxado. Existe como se fosse um ritmo, uma sequência, uma frequência do problema da energia, a hora que vem o fluxo, você está entendendo? Aquilo ali, ó, faz uma compressão interna. E às vezes parece que vai fazer uma implosão, implodir de dentro para fora. Isso faz parte do processo da energia. Isso é positivo. Outra coisa, a pessoa sente isso tudo, mas se sente bem. Eu sinto isso qualquer hora. Eu sou capaz de fazer isso e os amparadores fazem isso por eles, em cima de mim. Então, essas coisas eu sei bem quando sou eu, quando são eles, quando eu deixo a coisa acontecer. Agora, outra coisa, quando se faz o tipo de cirurgia, exige mais essa compressão. Então, o problema interno, ele intensifica, que é uma loucura, parece que você vai explodir. Que isso aí já é a descoincidência com ectoplasmia, o processo todo está ocorrendo. Aqui, por exemplo, hoje, 6 casos, eles usaram isso. Geralmente, nessa hora, eu até vibro todo. Há uma vibração do processo. Às vezes, meu corpo todo vibra. Isso é normal. Agora, todos esses paracirurgiões, de modo geral, aqueles que desenvolvem, passam por isso. Isso aí faz parte da paracirurgia. Essas que são as cirurgias invisíveis, a paracirurgia invisível. Entende? Outra bem. Queria entender que a diferença do campo aquela vez que choveu e tal, aquele campo, por exemplo, eu sentia mais frio, a energia ela intensa, só que ela me deixava mais lúcido. Eu ficava bem ativo, percebia bem os detalhes. Mas qual campo que você está falando? Uma vez que choveu aqui, que estava chovendo, quando você estava fazendo a pouco. Por exemplo, esse campo, ele já me lembra realmente aqueles dolociclos de olorização que fica... a energia é mais densa, só que eu fico mais, como se não sonolento, eu fico mais assim, como se estivesse me projetando mais no extrafísico. Agora, ó, nessa questão de energia, uma coisa séria que tem é o seguinte: quando tem muito trabalho, mas há muito potencial de energia, o tempo pode ser até mais rápido. Se usa menos tempo para fazer isso. Isso às vezes é um paradoxo, que a pessoa vê que trabalhou mais em pouco tempo, porque a qualidade é melhor. Então, tudo depende do campo que se instala em primeiro lugar, mas em segundo, de quem está sendo atendido. Agora, quando é um caso desse, nós estamos atendendo gente daqui e gente de lá, a situação fica mais complexa. Você está entendendo? Porque tem consciência nisso. Agora, hoje foi o campo mais forte que nós já fizemos até agora, nessa segunda-feira. Eu queria saber sobre a questão da energia, porque eu senti tudo, inclusive algumas coisas que o senhor falou aí, na hora que ele foi, eu não sei o nome, mas ficou bem nublado e tudo. Só que das outras vezes, às vezes eu senti um pouco de frio. Nessa não, parece que eu entrei no campo e fiquei até um pouco mais morno a energia, mais quente. Sim. Não senti o frio, nem o ar-condicionado eu conseguia sentir chegando aqui. Mas teve hora aqui que abaixou bem a temperatura, teve gente que sentiu também. Aí depende, é o pontual, o que é, aquele específico, sabe como é que é? E a presença hospitalar, essa questão de cirurgiões, tudo isso veio aqui, assim, deu para sentir energia, né? Os cheiros, além dos... Agora, a olorização aí é difícil de caracterizar, isso é só com o tempo, tem que estudar muito, até o povo ver como é que funciona e tal. Isso aí não é fácil, não.
E outra coisa, a valorização que nós estamos fazendo aqui, ó, eu não sei quantas pessoas tem aqui. Você tem uma ideia quantas pessoas tiveram? 65. 65, pois é, muita gente. Você sabe como é que é, né? Aí a valorização é diferente. Uma coisa é você fazer com pessoas direitinho. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eles hoje foram atender, cadê o Roberto? Ele está por aí? Não está não. Mas olha, eles hoje foram atender também as concierges que vieram aí, porque muitos de vocês estão bem. Eles não vão perder tempo, já que nós vamos trabalhar mesmo, aproveita para doar energia, não entende? Então alguns vieram para receber e acabaram dando. A Márcia a Mércia é bem um exemplo disso. Está entendendo? Eles não perdem tempo. Eu também não vou perder tempo. Vamos trabalhar. Então foi o que aconteceu hoje. Se começar a vir uma opção de gente que está tudo bem aqui, eles vão atender as concierges. Agora, atendem concierges que às vezes têm relação com a turma, mas às vezes não tem diretamente. Dentro tudo é assistência. Então, hoje foi um caso desse. Olha, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 24 votos online, 9 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença e 13 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados. Rosemary Victoriano, Dinâmica do Paradireito, Daiane e Cristiane, os cursos do CAEC. A eleição do verbete para amanhã: antimaternidade sadia, autoabertismo neopensênico, consciência da contradição, diletantismo antievolutivo, discurso da obsolescência, escrúpulo, ilusão da regularidade, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, integridade consciencial, logos, maternidade lacrimogênica, medida justa, megacomplexes, nanotecnologia pró-paz, paratecnologia da intelição. Boa tarde a todos. Dia 9 de abril vai dar início à dinâmica do Paradireito. Vai ser todas as quintas-feiras, das 15 às 17h30, e as inscrições já estão abertas lá na recepção do CAEC. A EPICOM da dinâmica será a professora Cristina Aracaki. Muito obrigada. Pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos para participar dos cursos de Páscoa, 11 e 12 de abril, chama Qualificação da Semana Pensênica. Então, pessoal, são 3 atividades inéditas. Uma que chama Prova da Imagística, hoje o professor Valdo comentou bastante. O objetivo é trabalhar a análise, associação de ideias, concentração mental, a linearidade pensênica. Essa prova, pessoal, foi sugerida pelo Serenão australino em uma das suas visitas aqui no CAEC. Tá? Então, quem tiver interesse, procure a recepção. Outra atividade inédita é o lançamento do livro, Manual de Megapensene Trivocabular. Nós estamos fazendo a venda antecipada lá na recepção. O livro vai custar R$ 90 para os participantes do curso, e quem não está fazendo o curso, o livro já pode ser adquirido por R$ 120. Então, quem quiser antecipar, ajudar aí nesse livro, pode passar também na recepção. O outro curso é o Mega Pensene Trivocabular, que também vai ser ministrado pelo professor Valdo aqui no Tertuliário, no dia 12 de abril. Então, todos estão convidados. Obrigada.
Um é pouco. Pegar aquele lá. E aí hoje então já li uma parte. O verbete vencedor para amanhã é autovertismo neopensênico com 18 votos. Obrigado, boa tarde.